sobre cálculo, que eu acho que é a principal habilidade assim que um jogador precisa desenvolver. É o que acaba diferenciando mesmo. Se vocês olharem, por exemplo, as suas partidas, for analisar ali as partidas, vocês vão perceber que a partida costuma ser decidida no cálculo de variantes. Assim, eu vejo que muita gente gosta de estudar abertura, preparar a abertura, ver as linhas ali. É legal isso, de estar bem preparado, porque você vai para a partida mais confiante já, você já conhece as posições, né? Só que você pode ver, mesmo preparando muito bem, a partida ela não vai ser decidida na abertura. Né? São raras as partidas que decidem na abertura, mesmo encaixando a sua preparação. A partida acaba sendo definida ali no cálculo. Às vezes você deixa passar algum detalhe no cálculo de variantes, ou seu adversário deixa passar algum detalhe. Isso é certeza, assim. Assim, no meu nível, eu pego as minhas partidas e eu já percebo isso, que as minhas partidas, a maioria das partidas são decididas no cálculo. E aí você vai pegando jogadores assim com rate menor que o meu, eu acho que é ainda maior, assim, a tendência de ser decidida no cálculo. Então, eu acho que é uma habilidade que vocês devem preparar, devem trabalhar sempre, assim. Então, a minha sugestão é que no treinamento de vocês, assim, se você tem 1 hora para treinar no dia, metade do tempo usa para o cálculo, matar alguns exercícios, tentar organizar melhor o cálculo, né? Se você tem meia hora, metade para o cálculo. Eu acho que tem que ser assim para melhorar essa habilidade, né? Que vocês vão usar isso a todo momento, né? Para tomar uma decisão posicional, para escolher um plano, sempre vai precisar do cálculo de variantes. Né? Então, toda quarta, a gente vai falar sobre esse tema. E aí, para começar, eu quero falar com vocês sobre visão combinatória. Né? Então, o que é essa visão combinatória? É a habilidade de você olhar uma posição e você identificar o tema dessa posição. Então, você bate o olho e você já consegue entender o que a posição está pedindo, qual que é o tema. Essa visão combinatória ela é essencial para você conseguir organizar o seu cálculo, porque a partir desse tema tático que você vai identificar, que você vai escolher os seus lances candidatos, você vai ver as suas opções ali. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que é preciso desenvolver no cálculo, essa visão combinatória. Então, como é que você vai fazer isso, né? Desenvolver essa habilidade? Fazendo exercícios, problemas, né? Esses exercícios artísticos ajudam também. Tem vários livros assim que eu posso falar que vocês podem usar para matar exercícios. Né? Eu acho que a enciclopédia de combinações é muito boa, mas tem uma porção de livros que vocês podem usar. Né? Tem um site legal que é o Chess Tempo, que vocês conseguem fazer por temas ali. Eu acho bem legal esse site também. Eu acho que para desenvolver essa visão é isso. Quanto mais exercícios fizer, melhor vai ser a sua visão combinatória. Né? Então, para o treino de hoje, eu separei aqui algumas posições que aí vocês vão conseguir testar essa visão combinatória e aí a gente vai falando sobre esse tema ao longo do treino. Né? E aí, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ir mandando aqui mensagem, né? Igual o Ayrton acabou de mandar uma mensagem aqui e falou o seguinte: o meu maior problema no cálculo de posições é determinar qual o momento crítico para iniciar um cálculo. Em que momento da partida? Que elementos me mostram esse momento crítico? Então, olha, um momento crítico na partida vai ser assim, quando
assim, definir esse momento não tem bem uma regra, sabe? Para te falar qual vai ser o momento crítico. Mas sempre que tem alguma decisão que vai alterar a posição, eu acho que é um momento importante. Pode ser considerado um momento crítico. Por exemplo, algum momento na partida em que vai alterar a estrutura de peões. Não sei, vai ter uma troca que altera a estrutura de peões. É interessante parar para avaliar aquela posição, eu acho que é um momento crítico já. Ou uma posição em que, sei lá, seu adversário faça um lance diferente, né, ou um lance que ameace alguma coisa. Sempre que o seu adversário fizer um lance ativo, um lance que cria alguma ameaça, pode ser considerado um momento crítico também. Igual eu te falei, não tem uma regra, mas sempre que você perceber que está alterando alguma coisa assim na partida, que tem alguma ameaça direta, eu acho que pode ser considerado um momento importante, um momento crítico ali da partida. Né? Mas eu vou tentar mostrar algumas coisas sobre isso nesses treinos de cálculo, um momento crítico, né? Para tentar esclarecer ficar mais clara essa dúvida, assim, né? Mas aí, pessoal, se alguém mais for tendo alguma dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, é só mandando mensagem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Agora vamos começar a falar um pouco sobre essa posição aqui, né? Essa posição aqui jogam as brancas. Então, até o Ayrton falou aqui, por exemplo, nessa posição eu vejo que a dama preta pode ser ameaçada por um bispo D2, né? Agora, como calcular, né? Então, assim, quando vocês vão começar a calcular, antes de sair calculando variantes, a primeira coisa é identificar os temas, né? Então, assim, quais são os temas táticos dessa posição? Essa é a primeira coisa, né? Antes de calcular qualquer coisa aqui. Alguém sabe me dizer o que existe de tema tático nessa posição? Ó, o Ayrton falou a possibilidade de mate na oitava. O Ângelo falou, de repente, um mate com os bispos, né? Então, uma coisa que chama bastante atenção aqui é essa posição do rei. O rei em E8, ele está sem casas, né? Então, dá para pensar nessas ideias de um torre C8 em algum momento, né? Ou, de repente, um bispo entrando em B5, assim, dando mate também, pode ser uma ideia, né? Então começa aí o cálculo de variantes, começa com os temas. Se você não conseguir identificar os temas, dificilmente você vai encontrar o melhor lance da posição. Por isso que eu resolvi começar falando de cálculo, falar dessa visão combinatória, porque é exatamente isso. Essa habilidade de você conseguir visualizar os temas táticos, né? Então, quando você percebe que existem esses temas, o tema na oitava, essa ideia dos bispos dando mate também, você começa a pensar em lances candidatos. Né? Então, para cada tema, você vai pensar em algum lance candidato. Então, quando a gente fala de lances candidatos, é importante prestar atenção em lances ativos. Então, assim, você vai considerar todos os lances ativos da posição. Né? Então, o que é lance ativo? É lance que cria alguma ameaça. Então, assim, lance que é cheque, você tem que entrar nos seus candidatos, né? Lance que troca a peça, lance que ameaça mate, lance que ameaça a peça. Esse tipo de lance, pelo menos, tem que entrar nos seus candidatos, tem que considerar aquele lance.
às vezes o lance não funciona mesmo, às vezes o lance perde, mas ele pode te dar uma ideia. Ele pode te dar uma ideia em alguma outra variante. Então, nessa posição, o que existe de lances ativos nessa posição, né? A gente pode pensar numa ideia de torre C8, por exemplo, que é um cheque, é um lance muito forçado, né? A gente pode pensar, o que mais aqui? Ó, o Pedro falou a ideia de jogar a torre por D7, é um lance muito forçado, é um lance ativo, porque está sacrificando aqui uma troca de peças, né? Eu acho que esses são os mais forçados, assim, que a gente vê, né? E aí, se a gente começa a analisar esses lances, vão surgindo ideias, né? Vamos ver se algum lance desse funciona, né? Por exemplo, um torre C8 aqui, então, torre por C8, torre por C8, bispo C8, e aqui não acontece nada mais, né? A gente vê que tem uma ideia de um bispo B5 cheque, mas aí a dama está sempre defendendo B5, e parece que não funciona. Já dá para eliminar bem rápido esse lance, né? Então, a gente começa a pensar no torre por D7. Torre por D7 é forçado rei por D7. E aí, de novo, vem aquela ideia, né? Que bispo B5 seria mate aqui, se não tivesse a dama em A5. Então, aí vem a ideia de tentar desviar essa dama. Né? Então, aqui o branco faz dama 7, exclama. Que aí desvia a dama, né? Atacou a torre em B8 também. E aí, quando jogar a dama por A7, e aí tem o bispo B5 dando mate, né? Então, esse é um exemplo legal para a gente ver essa ideia de visão combinatória, né? Que, assim, muitos de vocês já bateram o olho na posição e conseguiram visualizar alguns temas, né? O tema ali de mate, com bispo em B5, de repente um tema na oitava. E é a partir desses temas que vocês vão começar a calcular. Então, não tem como calcular sem primeiro organizar o pensamento e visualizar esses temas, né? Se você sai calculando já de uma vez, já pensando em lances, sem ver os temas táticos da posição, você vai acabar tendo um pensamento muito desorganizado. E a tendência é se perder no cálculo, né?